Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teolog, teu canal de teologia e agora de local novo, né? Ainda assim está tendo uma acústica ruim aqui, eu vou melhorar isso, mas a ideia é que a gente consiga melhorar cada vez mais. Vamos lá. E hoje eu quero falar sobre sinais de uma igreja bíblica. Bora lá! Bom, eu quero trazer rapidamente aqui alguns pontos que você mesmo pode avaliar, tá? E isso você deve avaliar, tá? Você como cristão, como parte do corpo de Cristo, também é responsável por zelar pelas doutrinas, pelos ensinamentos que são realizados dentro da tua congregação, dentro da tua igreja, tá? E é importante que você saiba diferenciar alguns pontos que tornam a igreja como uma igreja, tá? E as escrituras como escritura, porque nem tudo que está na Bíblia, nem tudo que está nas escrituras precisa de fato ser executado dentro da igreja. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que todas as pessoas dentro da igreja são iguais perante Deus e precisam ser iguais perante os homens. Renato, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não existem o líder ou o líder dentro de uma congregação, seja um pastor, seja um presbítero, ele não é superior à congregação ou às pessoas. Tá? As pessoas têm um pensamento falho de achar que ele é mais santo, de que ele ora mais, de que ele busca mais. De certa maneira deve ser assim. Tá? Mas ele não é mais ungido que você, ele não é mais ungido que aquele outro fulaninho de tal. Isso não existe, todos nós somos iguais perante Deus. E quando nós estamos falando de ministérios dentro da igreja, nós estamos falando de serviço e não de hierarquia, tá bom? O pastor, ele está ali para servir a igreja, ok? Então ele tem que se colocar num lugar de servo, onde ele precisa suprir espiritualmente as necessidades da igreja. Okay? Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês, onde todos são iguais perante Deus e devem ser iguais perante os homens. Segundo ponto, diferencie história de doutrina. Quando nós estamos falando das Escrituras, nem tudo que é citado nas Escrituras precisa ser executado, exercido dentro da igreja. Por exemplo, quando nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando ali de Moisés batendo o cajado e Deus abrindo o mar. Isso não significa que anualmente a tua igreja precisa fazer um ato, uma ação de que bate o cajado e as pessoas passam, tá, para adquirir a vitória surpreendente, tal. Não, isso não existe, tá, pessoal? Não existe, como diria o padre Quevedo. Tá? Nós precisamos diferenciar história de doutrina. Então, quando nós estamos falando de doutrina eclesiástica ou doutrina na igreja, nós estamos referenciando mais o Novo Testamento ou especificamente muitas das cartas de Paulo, tá? E também o livro de Atos, que fala bastante. É claro que os evangelhos também trazem um panorama incrível a respeito da Igreja de Cristo. Então, diferencie muito bem o que é doutrina, o que de fato foi transferido para Paulo, para a persona que seja ali através do Espírito Santo, que é direcionado de fato para a igreja, e aquilo que é história, ok? Partindo disso, quero também unir aqui um outro ponto que eu acho muito complicado, que são os atos proféticos. Olha, eu vou dizer, não existem atos proféticos. Não adianta você chegar e falar, eu vou levantar essa caneta e o Brasil será salvo para Jesus, porque eu creio assim. Apesar de você achar legal, disso ser algo, é maravilhoso, realmente, se o Brasil fosse salvo isso seria lindo, mas isso não vai acontecer, porque enquanto Jesus não voltar, ainda vão ter pessoas que não vão se converter, infelizmente, pessoas que vão ser contra a igreja, infelizmente, tá? Isso não é falta de fé, tá? Isso simplesmente não existe. Encontra isso no Novo Testamento para mim e me mostra que eu vou acreditar. No Novo Testamento não, isso dentro da igreja, tá? Porque no Novo Testamento deve ter algumas coisas ali que podem ser usadas contra mim, tá? Mas de qualquer forma isso não existe dentro da igreja de Cristo. Outro ponto, sentir Deus, tá? Tem pessoas que infelizmente caem no conto do vigário, né? O que acontece? Costumeiramente
as igrejas começam com louvor e adoração. Por quê? Porque realmente é um momento para você largar as coisas lá fora e adorar a Deus, se entregar ao Senhor, tá? Mas infelizmente isso torna você suscetível a coisas que as pessoas do púlpito vão dizer. Então, por exemplo, quando você adora a Deus, você está abrindo o teu coração, então as emoções estão afloradas, você está num êxtase emocional, tá? Isso é um momento assim que você fica muito aberto. Então, se alguém ali lançar, vamos falar de oferta, então oferte o melhor que você puder, então o teu estado emocional está tão alterado que é capaz de você limpar a tua conta e entregar isso para a igreja. Isso não é correto. Em Cristo existem as ofertas, existe o fato de você sustentar e manter essa maravilhosa obra funcionando, tá? Mas não a ponto de enriquecer, de colocar coisas ali, firulinhas dentro da igreja que não fazem sentido algum. Então, muito cuidado com o fato de você estar emocionalmente aberto, ok? E um último ponto aqui, só para a gente finalizar, antes que o tempo acabe, são os elementos do Antigo Testamento. Eu acho lindo você ter uma menorá, eu acho lindo você ter uma Arca da Aliança, você ter ali alguns objetos para você explicar de maneira didática, né, o que é, como era, como funcionou naquela época, mas esses objetos não podem de forma alguma serem usados de forma doutrinária dentro da igreja, no sentido, olha, eu tenho aqui uma Arca da Aliança, um exemplar da Arca da Aliança, eu orei e a presença de Deus está ali. Então coloque suas doletas ali dentro, tá? Que Deus vai te abençoar. Não existe isso nas Escrituras. Não existe isso nas Escrituras. Não existe isso na doutrina da igreja, tá? Se você encontrar isso na doutrina da igreja, tá? Eu fecho o canal aqui e você sai roubando dinheiro das pessoas. Então, muito cuidado com as falsas doutrinas. Apegue-se à doutrina da igreja determinada no Novo Testamento, tá? E, inclusive, nem tudo no Novo Testamento é doutrina. Existem muitas histórias, mas histórias que apontam para a doutrina eclesiástica, para o que de fato a igreja precisa fazer. Então, estou sentindo aqui a necessidade de fazer um vídeo, até que longo, quem sabe aí uma aula, falando sobre a doutrina da igreja, porque infelizmente muitas igrejas não estão seguindo este caminho. Justamente por isso estou fazendo esse vídeo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, faça tudo o que você tem que fazer, coloque um comentário para nós irmos mais longe. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!